Tenho a mais absoluta certeza que Deus não existe. Sua existência é apenas uma manipulação histórica cultural que transformou em verdade pela ignorância. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Tenho duas certezas absolutas, apenas duas. A primeira é que Deus não existe, a segunda, o diabo também não tem existência. A fé não cura ninguém, pois a mesma nunca curou uma doença de fato incurável. Não aconteceram os milagres bíblicos relatados no Novo Testamento. São manipulações do Ocidente. Um Deus que escolhe alguém para curar não seria Deus, pois negaria o princípio do supremo bem, o qual fundamenta a sua existência. Lamentável que essas enganações são sobre pessoas simples, pobres de espírito, às vezes desesperadas diante da existência. Jesus não foi Deus, entretanto uma invenção do Império Romano, o mistério da Santíssima Trindade, uma farsa, determinada como verdade no Concílio de Nicéia, a formulação da clássica doutrina, no uso do termo técnico homoousia, que significa da mesma natureza ou substância em grego. O cristianismo ocidental teve que adulterar o conceito do Deus exegético judaico, a figura de Javé, caracterizado tão somente como espírito. Portanto, a encarnação do mesmo era tido como blasfêmia. A condenação à morte era imediata, motivo pelo qual Jesus jamais declarou Deus ou Filho de Deus, muito menos a encarnação de Javé. Tal fato sempre fora delírio, loucura para a cultura judaica. Entretanto, o Concílio de Nicéia, dirigido pelo imperador Constantino, para acabar com as dúvidas a respeito de Jesus como Deus, inventou o seguinte mistério: adulterando a fé dos judeus, o Espírito Santo desceu ao útero de uma virgem, fez-se carne, desenvolveu-se como feto, se fazendo homem, revelando como Deus. Absoluta loucura, irracionalidade. Entretanto, o Espírito Santo era o próprio Deus Javé. Essa história é inteiramente falsa. O próprio Jesus assustaria em vida se soubesse de tal invenção elaborada pelo Ocidente. Entretanto, o mesmo nunca teve tal consciência, o que aconteceu mais de 3 séculos posteriormente. Em 1979, lamento dizer, a mentira tem perna curta, encontraram os restos mortais de Jesus, como também de sua família. Revelação do National Geographic. Diversos túmulos ao sul de Jerusalém. Os ocidentais sabiam tão pouco de Jesus que desconheciam o próprio nome. A etimologia Jesus Cristo é falsa. O nome verdadeiro, Josuá de Abá, povo ignorante não conseguia pronunciar Josuá em aramaico, começaram a dizer por meio do erro a pronúncia Jesus. Quanto ao sobrenome Abá, totalmente desconhecido,
inventaram a terminologia grega Christokos, que significa a eternidade. Em um dos túmulos encontrados, é escrito em aramaico Josuá Jabá, em seguida os nomes de sua família, com uma descrição especial: Judas, o filho de Josuá Jabá, além de Maria Madalena. Outro grande mistério revelado: Jesus seria casado com Madalena, pois uma pessoa estranha ao túmulo familiar, só se a mulher fosse esposa de alguém sepultado. 10 túmulos, todos sepultados possivelmente por Zaqueu. Após a invenção da ressurreição, como está na Bíblia, Jesus subiu ao céu, levando consigo o próprio corpo, o que significa mais absoluta mentira. Do mesmo modo, Maria, sua mãe, segundo a tradição, o corpo não passou pela putrefação. No entanto, os corpos foram encontrados, comprovados pelo exame de DNA fóssil, resultados em 2007. Os túmulos foram localizados no subúrbio, região de Talpiot, em Jerusalém. Diante de todos esses fatos, o mistério da Santíssima Trindade foi uma armação. Do mesmo modo, Jesus Cristo como Deus, Javé, o Espírito Santo, outra mentira construída. A ressurreição de Cristo, da forma que foi revelada, Jesus subiu ao céu de corpo e alma. Como se encontraram seus restos mortais? Significando que não houve ressurreição. Do mesmo modo, o Verbo não se fez carne. Se nada disso de fato aconteceu, a história de Cristo como Deus é uma farsa, motivo pelo qual sei que não existe Deus. Paraíso e inferno são produtos do delírio, da ignorante imaginação humana. Estamos nesse mundo do ponto de vista da morte. Somos iguais a qualquer animal. Morremos e desaparecemos na natureza, sem nenhuma outra perspectiva. Deus apenas uma invenção de espertalhões para ganhar dinheiro. Diante do desespero e ignorância do homem, a fé jamais será produto de gente esclarecida. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.